aposta. Você, torcedor rubro-negro, torcedor flamenguista, tá confiante na vitória do Flamengo para esse jogo de hoje? Tá acreditando que o Mengão vai conseguir sair com a vitória, cara? Eu acho muito difícil. Para mim é quase impossível o Flamengo vencer a LDU. O Flamengo, para mim, joga um futebol medíocre, o mesmo futebol de há 3, 4 anos. Né? Acho que a gente viu uma coisa fora do comum e fica meio querendo aquilo de volta, né? E aí acaba classificando como medíocre por causa daquilo. Acho que é o normal, né? É o normal aí do Flamengo. Você desfaz uma vida de um cara, você desfaz de um sonho do cara, né? Por interesses próprios. É só ver as convocações de seleção brasileira antes de Cristo. Antes de Cristo. Né? Só perceber isso, só perceber todos os pênaltis que foram dados para os clubes serem campeões. Vamos lá, vocês não vão hoje em campo de futebol? Como é que você compra ingresso hoje? Não é tudo com online, não é tudo com aquele negocinho? Imagina a invasão de renda no Maracanã durante 30 anos. Imagina a invasão de renda no Morumbi durante 30 anos. Imagina no Pacaembu, invasão de renda. Naqueles bilhetinhos que tinham patrocínio da Drible. Lembra disso? Que cabia 200 mil pessoas, 150 mil pessoas, e as pessoas falavam que era 40 mil, 50 mil. Quem que ficou rico nisso? Quem que ganhou dinheiro nisso? Como que nunca ninguém falou isso? Por que eu quero dizer tudo isso aqui? Pô, como é que o Bruno Henrique, um cara que fez 100 gols com a camisa do Flamengo, um baita de um jogador, pode entrar numa parada dessa? Pode fazer isso. Aí você pega o Paquetá, que as Ilhas Paquetá ganharam 112 mil euros de 4 cartões amarelos. Aí, a verdade, como o Flamengo disse, tem a parada da... Eu não sei como é que fala a primeira coisa, se quem souber, da inocência, né? Presunção. É a presunção da inocência. Eles não são culpados. Como ninguém é culpado antes do juiz, antes do ministério, antes das pessoas serem... Mas olha que vergonha. E aí, sabe o que acontece? Vem em cima de ex-jogador. Aí os jornalistas de hoje, que é contra ex-jogador que comenta como eu, chupa, irmão. E principalmente aqueles que trabalhavam aqui. Chupa, que a cana é doce. Aí você tem o Veloso, tem o Souza. Por isso que os caras têm inveja da gente. Aí nessa hora que o Bruno Henrique e o Paquetá dão um tiro na instituição de nós, ex-jogadores, aí você fala, o que você fala? O que vocês querem que eu fale sobre o Bruno Henrique? Para mim tem que ser nunca mais jogar futebol. Essa é a minha opinião. Não tem que nunca mais. Se for comprovado o que está colocando, nunca mais tem que jogar futebol. Paquetá, nunca mais tem que jogar futebol. Porque o único cara que tomou essa condenação foi só um. Que foi o Rojas. O Rojas. Que foi o Rojas, Chile e Brasil. Foi banido do futebol. Porque ele simulou e estava todo mundo junto, sobrou só para ele. E ele foi banido. Quem que ajudou o Rojas? Tele Santana, no São Paulo, e aí virou treinador, virou um monte de coisa. Um beijo pro Rojas, sabe? Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que é uma coisa tão nojenta, mas tão nojenta, que faz o futebol não ser um futebol que a gente acha que você ganha o jogo nas 4 linhas. Eu não sei. Então, a gente vai tocar o barco. Tem jogos importantes para todo mundo aqui, diga-se de passagem, em relação aí ao Campeonato Brasileiro, sabe? Porque não dá vergonha, Veloso, do Bruno Henrique e do Paquetá? Dá porque, de uma certa forma, a gente porque a gente está envolvido. Que a gente deveria, tipo assim, a gente tem um lado Isso muito... tem muito a ver com credibilidade. Isso, tem uma coisa assim, mas se fosse o cara na Série D, é a mesma coisa, irmão. Não tem diferença nenhuma. Ladrão é ladrão, vagabundo é vagabundo. Que, por sinal, os ladrão hoje não respeitam nem doméstica, não respeitam as pessoas que não têm dinheiro. Até isso, vocês viraram vagabundo, cambada de ladrão safado. Eu acho Veloso. que é até pior, né? Porque a condição que tem o Bruno Henrique realmente não pode, não precisa e não deve se envolver com esse tipo de coisa. Se tem um lado da Série D, que às vezes o salário está 8 meses atrasado, que a gente sabe que acontece, e aí o cara às vezes, né? Entra, se desvia. acha que não vai dar, mas dá. Dá também.
Então a gente vê o caso do Bruno Henrique muito mais grave do que aquele daquele cara lá da Série D, que os recursos são desse tamanhozinho aqui, ó. Não dá para comparar. Eu acho que um dia do trabalho do Bruno Henrique é um ano do cara que tá lá na E Série um D. ano, Veloso, a vida inteira. É muito tempo. É a vida inteira, Mas, enfim, Veloso. Não dá. Isso aí envolve... O cara que ganha 1.800.000 por mês, um jogador que joga na Série D, ele ganha no mínimo, salário mínimo só. Quanto que é o salário mínimo? 1.900. 1.500. 1.500, você bota num ano, dá 15 mil. Você bota em 10 anos, 1,5 milhão. Ele não joga 10 anos futebol na Série D. É a vida inteira. Só ser vergonhice, rapaz. Então não dá mesmo pra gente engolir, pra gente passar pano, porque é uma coisa que tem que se apurar e tem que ter punição rigorosa mesmo, porque senão a gente vai ver isso repetindo e vai tirando a credibilidade não só do jogador, mas do esporte, que fez todos nós, né? A nossa carreira, a nossa vida, e por isso nós estamos aqui. Souza. É triste, né? Mas é o reflexo do nosso futebol, infelizmente, né? Eu sinceramente, eu não fico triste, Souza. Eu fico enojado. É uma coisa... a tristeza, quando a gente fica... Desculpa de... A tristeza, assim, pô, sabe, o cara machucou, o cara poderia não sei o quê. Agora, isso não, isso eu tenho nojo. Eu não tenho tristeza por causa dele. Sabe, dá raiva às vezes. Porque um cara como esse... Quem é o único cara que ultimamente fala do Bruno Henrique na seleção brasileira? Sou eu, cara. Aí vem um cara como esse, pô... Aí você fala, opa, será que tá certo, né? A gente brigar pelos outros? Não, não tá. Mas a tristeza no sentido de quantos meninos se espelham nele, né? Quantas crianças novas, né, querem jogar futebol e você recebe uma notícia como essa dele, né? Que ainda não foi, né? Ainda não foi. Ainda não foi, Mas né? Tem que ser julgado aí, né? Tem que ser julgado, mas é uma notícia triste. É. É triste para quem é torcedor do Flamengo, para quem gosta de futebol, para quem espera que o Bruno Henrique vá para a seleção brasileira, é triste. O craque. Vamos lá, Nicola, você como hoje é o dia dos gagos da bola, eu queria que você falasse em relação a tudo isso, porque eu estou bem informado, que eu acordo cedo, 6h30, 7 horas da manhã, meu filho, essa noite com uma febre desgraçada, meu filho tem asma, né? E para quem tem asma sabe a dificuldade, você pega o seu filho que não consegue respirar, mas não deixa ele trabalhar. Mas não deixa ele trabalhar. E é assim que tem que ser a vida, né? E graças a Deus eu tenho grana. Graças a Deus eu tenho grana e trabalho todo dia para que eu possa ter um bom plano de saúde, para que meu filho possa ser bem colocado, ter uma mãe excepcional. Mas você pegar seu filho, você está dormindo, seu filho não consegue respirar, você quer entrar dentro do pulmão dele, você quer dar o seu pulmão para ele. Apesar que o meu pulmão não serve para ele, porque eu perdi 60% do pulmão, eu perdi na Covid. Então, vai dar tudo certo, Júlio. Tá tudo certo. O craque, boa tarde para todos. A Polícia Federal indiciou o Bruno Henrique por estelionato. Com áudios, né? Por estelionato. Estelionato. Por ter cometido um crime da lei do esporte, o artigo 200. E as sanções podem ser de punição por afastamento por 2 anos no futebol e por conta do estelionato de 2 a 6 anos de prisão. Aí a gente tem a nota ali do Flamengo. O estelionato é por quê? Porque ele ludibriou o futebol. Tá. Ele ludibriou as regras do futebol. Daquilo que a gente viu no Ele WhatsApp dele. A casa de aposta. É o famoso... não. Foi a casa de aposta que foi a vítima desse golpe. Exatamente. Do Paquetá, para as pessoas terem ideia. Só um minuto só. Do Paquetá, por exemplo, as casas de apostas, eles estavam vendo assim. Eu vou explicar para vocês. Bom, rapaziada, é isso, né, cara? Bruno Henrique envolvido nesse negócio aí. Só que o esquema do Bruno Henrique não era um esquema para ele ganhar o dinheiro, né? Era algo... Cara, não era nem bem assim um esquema. Foi um vacilo dele, né? Foi um vacilo mesmo do Bruno Henrique e acabou caindo nessa besteira aí. Eu não acredito que ele estava envolvido, que ele alguma coisa assim, não acredito. Acho que ele falou, pô, já vou ter que tomar esse cartão, né? Vou passar para os caras aqui, o cara vai lá, faz o negocinho ali de 300, 200, 500 e ganha lá o dinheirinho deles. Só que, infelizmente, né, não é bem assim, não foi bem assim que aconteceu, né? Foi bem assim, mas não era ali ele participando de um grande esquema, né? Ele, sem perceber, participou de algo que não era para ter participado, sem perceber. O cara não ia se envolver nisso aí, cara, por causa de... A gente viu os valores, né?
cara ganha 1.800.000, ele não ia se envolver nesse negócio aí por causa de valores bem irrisórios que os caras conseguiram ganhar com isso. Os valores foram bem pequenos mesmo, mas ganharam, né? O Bruno Henrique foi envolvido, infelizmente, participou, não recebeu nada, né? Não recebeu nada por isso. Beneficiou aí algumas pessoas, mesmo sem querer, mas ele acabou caindo nesse negócio aí, infelizmente.